Então, galera, a reclamação de muitos empresários nos dias de hoje é a de não conseguir mão de obra para trabalhar em suas empresas, né? Porque as pessoas, segundo eles, estão preferindo trabalhar na informalidade, onde não existe direitos, né? Só que se o trabalhador ele tiver um pouco de sabedoria, ele consegue, ele vai ter aquela missão de guardar o dinheiro para pagar o seu INSS, né? Porque os empregos informais, principalmente os que colocam a sua vida em risco, né? O moto Uber, as entregas de iFood, o próprio Uber, né? Que você usa o seu veículo, pode correndo vários riscos, né? De acidentes e tal. O próprio emprego em si coloca assim em risco. E as pessoas estão preferindo ter esse risco do que ter a saúde mental danificada. Porque se, enquanto o cara sai para fazer uma entrega em que ele consegue o dinheiro rapidamente em mãos, né, ele não precisa esperar o mês todo para poder receber aquele dinheiro. E muitas empresas desrespeitam o trabalhador com atrasos, descontos que não existem. Quando tem algumas empresas, né, como alguns mercados, não forçam uma barra para que o funcionário utilize o cartão da própria empresa para poder comprar no estabelecimento, né? Eu lembro na época das sendas que quando eles faziam a Expo Sendas, aonde ia lá os subgerentes, subchefes, né, e gerentes para encher a cara, quem pagava essa conta era o trabalhador. Simplesmente o cartão que era feito, que era obrigatório para todos os funcionários, e o funcionário acabava gastando, né, era obrigatório ter esse cartão, tá? Ele não era depositado nenhuma alimentação nem nada nele, mas era obrigatório ter esse cartão. Se eu não me engano, era depositado alguma coisa assim, mas tinha que fazer o cartão Senda, não tinha jeito. E ali era debitado o valor de R$ 10, que era colocado como se você tivesse comprado algo. Ou seja, fizeram uma forma de lavar o dinheiro para poder pagar os eventos, os próprios eventos deles, né? E a justificativa daquele dinheiro no imposto de renda deles era aquela festa. Mas por trás daquilo ali poderia ter uma lavagem muito maior, porque são R$ 10 de cada funcionário. E para sustentar a festinha dos chefes. E ninguém falava não, o senhor Arthur era presidente do Sindicato do Comércio. Então, aconteciam essas coisas, tá? Aconteciam essas coisas. E hoje em dia não é diferente. O desrespeito com o trabalhador sempre foi uma prerrogativa dos patronais, dos empresários. Sempre foi. É uma escala de trabalho puxada, é um governo apoiado por empresários porque esse governo vai fazer coisas em benefício só do empresário, esquecendo do trabalhador, né? E o trabalhador ele acaba sendo massacrado porque os sindicatos não têm força para exigir direitos. Você tem direitos que o sindicato conquista que simplesmente os empresários se recusam a cumprir, né? Acordos de CCT simplesmente não servem para nada. Então, algumas empresas ainda conseguem valorizar os seus funcionários e realmente cumprir com os deveres, né? No caso dos bombeiros civis, por exemplo, as 156 horas, quantas empresas estão cumprindo isso, né? Então, você percebe que nem com as leis esses caras cumprem. Aí eles querem fazer acordos trabalhistas de boca. Não, que se tirar esses direitos trabalhistas a gente consegue pagar melhor vocês. Negativo. Os direitos trabalhistas foram conquistados a punho de ferro. Se nem com leis vocês respeitam as leis, imagina o trabalhador ter que esperar, negociar com vocês e acreditar nas palavras de patrão, que não consegue ver as condições do funcionário às vezes, não consegue ver a escala de trabalho puxada. Fizeram um puxadinho para tirar
algumas horas e jogar para o sábado simplesmente para o cara estar ali no sábado. Você não entende que o trabalhador que trabalha de segunda a sábado, ele não tem uma vida. Você não consegue compreender que existem doenças ligadas às questões psicológicas de uma pessoa que está sendo oprimida. Porque pelas qualidades de trabalho que tem, você não trabalha num ambiente de ar-condicionado. Você trabalha em pé, no sol, com um monte de acúmulos de desvio de função, né? Com um monte de opressões, com um monte de encargos que não são as suas obrigações, né? Muitas vezes fazendo serviço de 3 ou 4 porque a empresa mandou embora e acha que você dá conta e não te paga nada mais por isso. E aí a pessoa, né, no início, querendo manter o trabalho, vai aceitando aquelas coisas. O fato do funcionário aceitar não significa que a lei não tenha que intervir naquilo. Porque não é dessa forma. É igual condomínios que às vezes tem prédios com 2 portarias. Aí para reduzir o gasto, o cara pega um porteiro para os 2 prédios. É o mesmo prédio, tá? Às vezes dentro de um condomínio. Mas tem 2 portarias. Se tem 2 portarias é porque tem que ter 2 recepcionistas ou 2 porteiros. Eu acho até que o salário do recepcionista e do porteiro tem que ser igual. Essa palhaçada aqui desse nome poderia ser diferente? Sim, mas o salário tem que ser igual, equiparado. Parece que o recepcionista ganha menos do que o porteiro na maioria das vezes. Isso não existe, o cara faz a mesma função, eles mudam o nome para poder pagar menos, né? E aí, o que acontece? O cara está aqui numa portaria, ele tem que ficar com a cara no monitor, ele tem que fazer a função de monitorar o sistema, não só do prédio que ele está, mas do outro. E outra coisa, se ficar alguém preso no elevador de lá, vai morrer, porque se o sistema aqui estiver fora do ar, o cara não está te vendo. O próprio condômino muitas vezes não sabe o risco que eles estão correndo. Uma pessoa idosa passa mal, o elevador para, o alarme está soando lá na outra portaria, o daqui não está ouvindo. E o pior, às vezes, se o condomínio tem vários prédios, às vezes quem vai render a rendição de janta daquele porteiro é o cara da outra portaria. Eu acho, existe o pagamento do artigo 4º da CLT, que é para as horas de janta do funcionário noturno, né? O funcionário noturno tem direito a 2 horas de janta, tá? Algumas empresas não respeitam esse critério, porque já foi estudado que 1 hora só não é o suficiente para o cara ter um repouso pelo menos mínimo, porque conforme os anos vão se passando, a noite é irrecuperável. O cara que trabalha à noite tem um desgaste muito grande, físico, psicológico. Então, isso vai causar problemas para o cara em casa, no convívio com a família, no convívio com os filhos. Às vezes o cara está com esse problema e nem sabe por quê. É cansaço, desgaste, que o corpo foi feito para descansar à noite. E de dia você não consegue ter esse mesmo descanso, porque é calor, é barulho, é gente entrando na tua casa, são filhos. Então a noite é o momento determinado de paz, de silêncio, tranquilidade. Até o sol se esconde para você poder ter um pouquinho mais de frescor, né? E ali o cara consegue relaxar com o ventilador. Às vezes a condição não dá para pagar uma conta de ar-condicionado. Então, tudo isso é pensado. Aí, tem gente que gosta de pagar por esse valor. Eu não acho certo existir esse pagamento. Porque se 1 hora já fazia mal, o cara ficar sem as 2 horas, sem nenhuma hora para tirar janta, nenhum pagamento vai compensar isso. Então tem que se contratar alguém para fazer essa escala. E quando se contrata alguém, você gera emprego, entende? E você cuida do teu trabalhador que está ali. Porque quem trabalha com condomínio, com área de condomínio, está lidando com vidas também. Enquanto você está dormindo, quem está fazendo a segurança do prédio é esse cara. Qualquer foco de incêndio, né? É interessante que às vezes o cara tem um curso de um dia, para dizer que o cara tem algum conhecimento de incêndio. Pergunta para esse cara que faz o curso de um dia se ele sabe as classes de incêndio, se ele sabe de esmiuçar. Para que serve extintor de CO2, para que serve PQR, para que serve de água. Ele não sabe, um curso de um dia não dá, cara, para o cara aprender isso.
Então, outra coisa, o cara entender isso, ele não é um bombeiro civil, não pode eximir a empresa de contratar um bombeiro civil, por quê? Porque o bombeiro civil é prevencionista, ele faz rondas, ele tá analisando as coisas. Até o barulho de um lugar, o bombeiro civil consegue identificar a falta do barulho ou o excesso de barulho, né? Ó, essa aqui está desligada, não pode estar desligada. É uma estação de tratamento que faz barulho. O cara chega ali todo dia, ouve aquele barulho. O dia que ele ouve o silêncio, o dia que está muito em silêncio, barulhos mínimos, ele desconfia, tem uma coisa errada, a estação de tratamento está desligada. Então, o bombeiro civil é um prevencionista, então ele vai avaliar de hora em hora o local. Ele não é um cara que está parado na portaria, que não está vendo um risco de uma fagulha elétrica, um gás que está ligado, né, numa copa, né, após ter uma festa num salão de festa, como já aconteceu nos condomínios que eu trabalhei, esqueceram o gás aberto e fogão industrial, o gás vaza igual cão, né? Houve uma explosão, na época até estourou os vidros do salão de festa externo, os blindex lá do salão de festa. Então, o desrespeito com o desrespeito com o trabalhador é o que a gente precisa analisar. Os políticos que a gente tem colocado para dentro de Brasília, como que eles votam? Vamos colocar isso mais transparente, vamos martelar isso, vamos mostrar quem é que é a favor da sociedade. Porque se eles estão votando abertamente contra o povo, é porque o povo não está exibindo as mazelas deles. Porque eles só aprendem quando são reveladas as suas mazelas, né? Porque contra fatos não há argumento. Aí você vem com documentos que o cara votou lá a favor de uma reforma trabalhista que massacrou você. Que moral que esse cara tem para falar? O pior é que o cara que puxa saco dessa gente, o cara que. Porque tem que salvar os mínimos, né? As massas. Porque os caras que puxam saco dessas pessoas é porque tem interesses. Interesse de isenção de imposto, né? Ficam ali fazendo manifestações porque encontrou uma ideologia para viver. Ele encontrou uma forma de ganhar alguma coisa, né? E fica essa puxa-saquice do caramba atrás de político, atrás de presidente, com aquela babação, e aí acaba, sabe onde? O cara fazendo um ato violento, o cara indo fazendo um ato opressor e sendo depois responsabilizado por um monte de coisa. Às vezes pessoas boas foram na influência desses caras, porque na hora eles tiram deles da reta, que são ricos, eles só botam o dinheiro. A mão de obra ele não quer botar, o trabalho, meter as caras ele não quer meter a cara. Eles botam o dinheiro, botam os recursos, e se bobear, bota até armas. E depois, quando dá o problema, eles, e se eu agravar, eles se mudam para outro país. E você fica aí, igual um bobão aí defendendo esses caras. Defenda o trabalhador, defenda a mão de obra que sustenta esse país. Ah, mas os jovens não querem trabalhar. Cara, os jovens vão ter que trabalhar. Não tem questão de querer. A pessoa vai passar fome? Só que se existem outros métodos para ganhar dinheiro, o jovem pode estudar, fazer um curso e não querer trabalhar com uma escala dessa, né? E as pessoas ir para a informalidade. Tem gente entregando aí, de bicicletinha, filhão. Cinquentinha, né? Até essas agora bicicleta elétrica, tudo está fazendo entrega. Por quê? Porque não quer ficar vinculado 30 dias numa empresa para chegar no final do mês ganhar essa miséria de 1.000 e poucos reais com desconto, com tudo, chega na hora não dá para nada o dinheiro, porque as contas são muito altas, a alimentação é muito cara e a pessoa não tem tempo nem para se coçar. Tem trabalho que o cara não pode ir no banheiro. Aí é cronometrado 2 minutos, cara. A gente sabe que tem funcionário que enrola, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Mas a pessoa não pode ser impedida de ir no banheiro, né? Agora todo mundo é mexendo no telefone. Que as empresas começam a exigir. Aí querem exigir uma coisa, mas quer que o funcionário fique ali 6 dias na semana e quer exigir o quê do funcionário? O que eles podem exigir?
Aí aquele lá sai, entra outro, faz a mesma coisa, sai, entra outro, faz a mesma coisa, ou até pior. É um monte de gente que vem trabalhar, o RH passa, chega lá, a pessoa está surtada. A pessoa está doente, precisa de medicamento, mas a empresa está precisando de gente para trabalhar e vai colocando. Aí vai só gastando dinheiro com uniforme, gastando dinheiro que não pode, aí pagando rescisão. Aí o que acontece? Ou ela valoriza os funcionários que tem, ou elas vão perder os melhores funcionários. E o que é valorizar? Dinheiro e tempo. Uma pessoa que trabalha num lugar muito distante já é uma boa chance daquela pessoa não querer ficar se o trabalho não compensar. Se a escala de trabalho for puxada, o cara que mora longe, ele tem que acordar muito cedo para sair de casa. Ele vai perder o dia todo, a vida dele vai ser condução e trabalho. E o dinheiro não compensa. O cara olha assim, não dá não. Aquela sensação ruim que muita gente já sentiu, de você acordar e você olhar assim um sol já te massacrando às 6 horas da manhã e você tem que trabalhar de terno e você tem que trabalhar no sol. Cara, é a sensação mais horrível do mundo. Parece que você está indo para o inferno. E aí você sabe que aquele valor que você vai receber não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar. Vai alimentar você, tá? Mas a gente não é animal para viver só de ração, não, cara. As pessoas precisam ser felizes. A empresa muitas vezes não dá uma cesta básica para alegrar o funcionário. A empresa não melhora as condições do alojamento do funcionário. O funcionário trabalha no sol o dia todo, sofrendo, suando. Aí quando ele vai almoçar tem que suar também, não tem um ar-condicionado, né? Então, se as empresas não pensarem no funcionário, não começarem a tratar o trabalhador como pessoa, porque o gerente, os chefes gostam de um ambiente com ar-condicionado. Eu duvido que o chefe vai estar no mesmo ambiente que você, sentindo o que você está sentindo. E não vamos falar aqui de merecimento, não, que tem gente que foi oportunidade, deu cagada na vida, alguém deu oportunidade. Nem todo mundo estudou para estar em certas posições, não. E tem gente que estudou e não está trabalhando nessas posições. Tá? Não estou descredibilizando o trabalho das pessoas, mas a verdade é essa. Entendeu? Tem gente que está ali por sorte, ficou anos e anos e anos, a empresa não tem mais como tirar. Então a pessoa vai ficando. E às vezes só faz besteira. Então, enquanto a pessoa não pensar no seu próximo, que ser humano ela é? A pessoa precisa pensar no seu próximo. Construir uma equipe de trabalho sem você pensar no teu funcionário. O teu funcionário, ele vai acatar tua ordem ali na tua frente. Sim, senhor, não, senhor. Quando virar as costas, mano, nada disso vai acontecer. Se ele vê alguma coisa que pode te prejudicar, ele não vai nem falar nada. Ele quer mais que você se exploda. Essa é a realidade. Agora, quando você é valorizado, quando você, pô, você é respeitado o seu trabalho, quando pensam em você, pô, cara, vai ficar aqui um ruim para vocês almoçar. A gente vai botar um ar-condicionado aqui, vai botar um ventilador, vai ajeitar isso aqui, vai botar um armário. Quando as empresas começam a fazer essa troca com o trabalhador, né, a coisa começa a melhorar, a coisa começa a mudar, entendeu? Então, o trabalhador já fica pensando assim, não, pô, eu saí daqui, onde eu tenho uma estrutura, onde eu tenho um lugar bom para almoçar, onde eu tenho um lugar para guardar minha roupa, onde eu tenho um lugar para tomar meu banho, onde eu trabalho tranquilamente, faço o meu trabalho, eu tenho um pouco de paz, porque você tem, até para trabalhar você tem que ter paz, cara. Porque senão você trabalha estressado, trata os outros mal, daqui a pouco você está sendo processado, a empresa tem que te mandar embora e causa um transtorno. Então, tudo que a empresa fizer em prol do funcionário volta para ela. Só que a empresa não, tá ali feijão com arroz. Não dá uma carne, não dá uma cesta básica, não incentiva o trabalhador. Quando você entra na empresa, a empresa não joga a empresa, os funcionários jogam a empresa lá em cima, ó. Pega até exemplos. Aí tu vai ver os exemplos, nem são exemplos de verdade, né? Ó, que a gente dá oportunidade, que é isso de crescer. Cara, isso é mó balela, cara. Em time que tá ganhando não se mexe. Eu coloco o cara lá na portaria, o cara tá arrebentando lá, o cara é bom. Eu tenho que abençoar ele lá, porque
o cara quer uma promoção, o cara está trabalhando, se esforçando, ninguém trabalha de graça. Uma hora a pessoa quer ser valorizada. Mesmo que a valorização não seja uma promoção de posto, pode ser um chapelé no salário, uma premiação, entendeu? Sei lá, a empresa tem que ter esse tipo de pensamento, né? Então, quando não existe essas coisas, o cara vai ficando, vai ficando. Vem um outro que as condições são um pouquinho só melhor, o cara pula fora, aí você perde um excelente funcionário. Aí depois para tu cobrir aquele espaço, você não consegue. Então, trabalhador aqui no Brasil está começando a pensar de forma diferente. E se o empresário não se preparar para essa situação, você vai ver um monte de empresa fechando. E a empresa fecha e abre outra. Tá? Tem muitas empresas que não abrem porque tem muita concorrência. Né? Tem muita coisa, mas fecham. E aquele cara que, muitas vezes o cara é empresário, é microempresário, o cara é um CLT melhorado, cara. Essa é a realidade. O cara só tem aquele negócio para tirar a renda dele. E, ó, aos trancos e barrancos. Se ele assinasse a carteira dos seus funcionários, ele não teria como ter aquele negócio. É isso que acontece no Brasil. Você tem microempresários que os trabalhadores trabalham para eles, aceitam trabalhar sem a carteira assinada. E ele se acha um microempresário, mas ele não é. Ele não tem uma estrutura. A hora que a fiscalização bater, os processos vierem, as coisas ficarem mais severas na lei, ele vai fechar as portas. Então o que esse cara tem que fazer? Ele tem que fazer o certo, ou ele tem que dar muito dinheiro para essas pessoas para poder, né, para poder consertar isso. Mas não tem jeito não. O cara trabalha sem carteira assinada, depois vem e bota na justiça. Enquanto a justiça demora, o cara consegue pagar ou enrolar, beleza, mas quando começar a justiça a enxugar isso e começar a colocar multa sobre cada tempo de não pagamento daquela rescisão, mano, vai fechar as portas. Vai fechar as portas, vai vir aqui para fora e não sabe fazer nada. Não tem. A única coisa que ele sabia fazer era aquilo. Então, ou as coisas melhoram para o trabalhador em questão de salário, de carga horária, ou vai desandar tudo aqui. Vai desandar tudo aqui. E aí começa a vir empresas de fora colocar questões aqui e pagar um salário melhor, mais justo e integrar os funcionários da forma certa. Uma escalinha boa, um 12 por 36, um 5 por 2, né, com menos horas de trabalho, umas 6 horas de trabalho por dia. Cara, a maioria desses caras aí vão ter que virar funcionário dessas empresas. A maioria vai perder o seu trabalho. Não adianta ficarem rogando pela volta de um presidente que era contra as leis trabalhistas, como se o problema do trabalhador são os muitos direitos que eles têm. Quais? O trabalhador tem que ter direitos. São os direitos que preservam o emprego do trabalhador. Se não tiver direitos, o patrão te manda embora por qualquer motivo. Se ele não tiver nada a perder, você não consegue trabalhar sossegado. Se você tirar os 40% da FGTS hoje, é demissão em massa. Se você baixar para 20%, é demissão em massa. Então, a proteção do trabalhador, que ali deu o seu suor pela empresa, são os direitos trabalhistas. Isso é inegociável. Negociar os nossos direitos conquistados é retroceder meio mundo. Não pode retroceder. Ou a coisa melhora ou não tem como. Escala 6x1, cara. Que absurdo é esse? A pessoa só tem uma folga. Quando é que ela vai dormir? Quando é que ela vai conseguir se divertir? Não tem condições.